Dentro da série Personagens Bíblicos, passaremos a estudar a vida de Moisés. O estudo de hoje é a vida de Moisés. E este servo de Deus é um dos que foi elevado grandiosamente por Deus entre todos os seres que viveram na terra. Este tem um número bem grande de feitos, de operações, maravilhas de Deus pela sua mão. E isso tem sentido, que é justamente Deus usando esse servo para mostrar o seu poder e ali colocar bem firme no mundo o seu propósito para com o seu povo Israel. Chega-se a dizer que nunca se levantou outro homem como Moisés. É uma afirmativa do passado, que nós encontramos em Deuteronômio e Josué. Mas, entretanto, sabemos que os propósitos de Deus, a forma de Deus ver é diferente. E vamos aguardar e vamos aprender um pouquinho estudando a vida de Moisés. Em Êxodo, o livro que nós vamos ter como estudo, encontramos o povo de Israel na terra do Egito, numa situação diferente de quando estavam com José governando. Naquele tempo de José, eles eram abençoados por causa de José, mas mudou tudo, mudou o tempo, mudou o governo, mudou todas as coisas e acabou o povo de Israel caindo em cativeiro. E o cativeiro do povo era muito forte, terrivelmente forte, ao ponto do povo de Israel ser obrigado a matar os seus filhos para que não se multiplicassem, crescessem muito na terra do Egito. E é nessa época que Moisés vem à cena, justamente por causa de seus pais tementes a Deus, e que diante de um decreto tão terrível, mas ao nascer a criança, os pais de Moisés escondem esta criança. Isso está em Êxodo, no capítulo 2. Pode abrir Êxodo capítulo 2, e os primeiros versos dizem para nós: E foi-se um varão da casa de Levi, tribo de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, aí vai seguir a história. Na vida de Moisés começa a obra de Deus nos pais, porque vendo no menino formosura, e isso também já vinha de Deus, no coração deles e também no amor para com a criança, não cumpriram a ordem de Faraó de matar o filho. Alguém poderia dizer desobediência? Misericórdia. É não acomodação às ordens terríveis que existem. Muitas vezes as pessoas se dobram diante de leis injustas e contra a vontade de Deus. E nós precisamos priorizar as coisas. Tanto que esse fato dos pais esconderem a criança, lá em Hebreus capítulo 11, é colocado como fé. Pela fé, os pais de Moisés esconderam essa criança quando nasceu. Então observe esse sentido. Não foi desobediência, foi antes temor de Deus, confiança em Deus e mais ainda uma vida ligada com o Espírito de Deus que se deixou ser levado pelo propósito de Deus neles, ou no propósito de Deus para com a criança. Nós conhecemos essa história de Moisés. Antes não tinha nome ainda criança, não podendo esconder mais este menino, os pais colocaram a criança em um recipiente apropriado, colocou no rio Nilo,
em vez de julgá-lo ao rio Nilo, de tal forma que o recipiente, a cesta que continha a criança, ou como se está dizendo aqui, uma arca que continha a criança, pôde boiar, estar flutuando nas águas, e assim, tudo isso calculado para que mais à frente pessoas do Egito recolhessem a criança. E como a mão de Deus estava no negócio, quem recolheu a criança foi a filha de Faraó, que recolheu a criança. E também Deus moveu o seu coração. Observe Deus fazendo os corações se inclinarem para cumprirem o seu propósito. A filha de Faraó toma a criança como sua. Mais ainda, chama alguém para ser a ama, a babá. E quem chama? Justamente a própria mãe, para que amamente o próprio filho, sem saber a filha de Faraó. E com isso Moisés teve um crescimento dentro da sua própria casa. A instrução do povo de Israel, as esperanças do povo de Israel, etc, etc, etc. Até que Moisés, que recebeu esse nome porque a filha de Faraó disse: porque tenho tirado das águas. Esse é o significado do nome Moisés, tirado das águas. Mas, crescido menino, a filha de Faraó tomou para si. E a partir de então, Moisés tem crescimento, tem também formação, tem a sua posição dentro do palácio como filho da filha de Faraó. Este foi o crescimento de Moisés no palácio, no Egito. Irmãos, a vida de Moisés pode ser colocada no tempo em 3 fases. A primeira fase é curta, nos seus primeiros 40 anos no Egito. Moisés atingiu 120 anos. Depois dos primeiros 40, a segunda fase no tempo, já foi fugido no deserto de Midian. E a terceira fase, dos 80 anos aos 120 anos, já na chamada de Deus, guiando o povo de Israel saindo do Egito e este povo sendo conduzido por todo o deserto. Mas as 2 primeiras fases de tempo são muito curtinhas, como estamos vendo. E aqui mesmo, no capítulo 2 de Êxodo, que chega a um ponto, no verso 11, que diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Façamos uma pausa. No coração de Moisés havia lembrança, conhecimento da sua origem. Sendo já crescido, que idade teria isso? Se ele fugiu perto dos 40 anos. Então esse crescido significa algo mais. Adulto já, com entendimento, senhor das suas emoções, decisões. Então escolheu ver o seu povo, e nisso aqui ele se coloca defendendo o seu irmão e sendo contrário ao egípcio. Cumpre-se então a palavra que está escrita em Hebreus, que pela fé Moisés preferiu sair de encontro ao seu povo, levando também o vitupério de um povo que era escravo, mas porque tinha promessas grandes da parte de Deus, e lançou fora a oportunidade humana, sendo ele filho da filha de Faraó. Então observe, a opção dele, a prioridade dele é sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo gozar as delícias ou
aproveitar as oportunidades da terra do Egito. Isso nós precisamos tomar para conosco também, irmãos. Muitas vezes, as lutas no Evangelho, na caminhada cristã, faz com que alguns recuem, parem e tenham uma opção imprópria. Quantas vezes pessoas recém-chegadas na igreja, a gente deles ouve-se dizer: depois que eu aceitei Jesus, estou passando por um estreito, está tudo difícil, ficou tudo apertado, família me desamparou, se afastaram de mim, não só a família, mas os amigos, e vai por aí afora. Irmãos, vamos sempre ter conosco esse exemplo de Moisés. Preferir sofrer com o povo de Deus, não pelo sofrimento do momento, que não é nada bom, mas pelas promessas gloriosas que Deus tem para o seu povo. E a nossa caminhada aqui é como a caminhada do povo de Israel no deserto. É uma caminhada de renúncia, de sofrimentos, porque o lugar do nosso repouso, do nosso descanso e da glória que Deus tem prometido não é aqui, é nos lugares celestiais. Mas precisamos ter paciência, compreender. E pela vida de Moisés vemos que a opção por Deus é muito melhor do que aproveitar a paz, a glória, o conforto da terra do Egito. Mas continuemos. Esse é o indício na vida de Moisés. A sua opção, a sua escolha está bom. Mas passam-se os dias. Nós chegamos agora no verso 13. E tornou a sair, nem foi muitos dias, no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O que estamos lendo? 2 israelitas contendiam um com o outro, e pelo jeito um deles feria o outro. E Moisés se colocou, dizendo ao que estava sendo injusto: por que feres o teu próximo? E a resposta desse foi essa no verso 14, o qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Mais um ponto. Moisés coloca-se a favor do povo, dos seus irmãos, mas não é compreendido. Não é compreendido. Não é aceito. É rejeitado. E Moisés não tem isso como algo depreciativo, de que seus irmãos israelitas não o aceitassem. Mas nisso aí aconteceu que ele percebeu que a posição dele pelos israelitas já estava descoberto, que ele tinha ferido um egípcio para defender um israelita, já estava descoberto, e temeu, e como consequência fugiu. É o que nós temos aqui também no verso que segue, verso 15, quando se diz: ouvindo pois Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Paremos aqui. Aí está os primeiros 40 anos de Moisés. Rapidinho, passou rápido. Moisés como filho da filha de Faraó, e termina esse período fugindo para a terra de Midian. Vamos fazer uma pausa, irmãos, e considerar. Há uma palavra nas Escrituras que diz que Moisés pensava que seria aceito pelos seus irmãos como aquele sobre quem estava um desígnio ou a capacidade de libertá-los do cativeiro no Egito. Sim, se Moisés tinha já isso dentro dele, se o plano de Deus na vida dele, de libertador do povo de Israel, já estava, vamos dizer assim, sendo
assimilado por Moisés. Entretanto, Moisés estava fora da direção de Deus, atuando sozinho. Ele partiu, viu, decidiu defender o israelita. Outra vez ele vai, vê uma questão e está pronto a interferir outra vez. Mas é ele, homem Moisés, fazendo essas coisas. E o resultado é que não deu certo. Não deu certo. Precisamos estar atentos a isso. Deus pode ter plano na nossa vida. Deus pode nos chamar para alguma coisa. Deus pode até nos falar qual é a missão que temos. Mas nós temos que fazer tudo isso não no impulso de que Deus tem para nós uma missão. Não. Nós temos que ir no tempo de Deus, na direção de Deus, guiado passo a passo por Deus. Senão a gente vai na frente e Deus fica lá atrás. Ainda que a missão era essa mesmo: libertar o povo de Israel. E Moisés foi rápido na frente. E não era o tempo. Não era o tempo. Isso que parece ruim na vida de Moisés, ao mesmo tempo ficou como sinal. Que depois nós vamos aprender somente quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ainda que Deus queira que a gente faça alguma coisa, esta coisa que é a missão de Deus para nós tem que ser feita no tempo dele e com ele. E nunca diferente. Vamos continuar, irmãos. Moisés agora está na terra de Midian. Fugiu do Egito. Terra de Midian. Midian, só para lembrarmos, é um povo descendência de Abraão também. Só que é de um casamento depois que Sara tinha morrido. Abraão casou-se outra vez, teve outros filhos, entre eles Midian, e este filho de Abraão resultou num povo, numa nação. E Moisés vai estar lá, na terra de Midian, e é recebido na casa de alguém chamado Jetro. E Jetro tinha filhas, e deu uma das suas filhas, a filha chamada Zípora, para ser esposa de Moisés, porque Moisés concordou em estar morando com Jetro, e concordou nesse casamento, concordou receber Zípora por esposa, e assim ficou em Midian. E ali teve os seus 2 filhos. Mas o tempo passa. Quanto tempo Moisés está no deserto e na terra de Midian? Muito tempo. 40 anos. Seria a segunda fase do tempo da vida de Moisés. E também de local. O primeiro tempo foi no Egito, o segundo tempo na casa de seu sogro, Jetro. 40 anos. Observe que existe uma diferença, irmãos, do Moisés antes e do Moisés agora. O Moisés antes era grande, ensinado em toda a ciência do Egito, filho da filha de Faraó. E agora nós temos um Moisés no deserto de Midian, conhecido por ninguém, sem fama nenhuma, tão somente o genro e apacentador de ovelhas naquele deserto. Tem alguma coisa de glória nisso? Tem alguma coisa de glória? Não tem nada de glória. 40 anos no deserto de Midian, ou na terra de Midian, em que Deus pôde trabalhar sossegadamente no coração dele. Se tinha vantagens ou ideias de uma capacidade adquirida no Egito, isso caiu por terra e sumiu-se no tempo de 40 anos. Mas quando Moisés está assim, vazio de si mesmo, pronto. Aí é instrumento bom para Deus trabalhar, para Deus aperfeiçoar, colocar na medida certa e usar. E foi assim que aconteceu. Quando nós podemos abrir aqui mesmo em Êxodo, no capítulo 3, história que os irmãos já conhecem muito bem.
Moisés apacentando o rebanho de seu sogro. E ali no Monte Horebe, esse monte é conhecido, falado por toda a Bíblia. Ali no deserto do Sinai, um monte. Nesse monte estava Moisés apacentando o rebanho. Quando ele tem aquela visão toda diferente, uma sarça, uma árvore não própria para frutos, e nessa árvore havia fogo que ardia, mas a árvore não se consumia. Se colocarmos fogo numa árvore, o fogo vai avançando e destruindo os galhos, queimando tudo. Mas Moisés viu diferente, viu o fogo na sarça, mas a sarça não era destruída, não se consumia. E ele então vai se aproximar para ver que visão maravilhosa é essa, que acontecimento extraordinário é esse. É quando Deus lhe fala então do meio do fogo daquela sarça. E temos aqui as palavras de Deus. Deus diz: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, ou os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Deus disse mais, verso 6: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Vamos fazer uma pausa, irmãos. Quanto tempo? Meu Deus, irmãos, por favor, observe isto. Moisés já nasceu debaixo de uma situação de aperto, de opressão, escapou da morte por pouco, por fé de seus pais. Passou 40 anos, e como é que está o povo lá no Egito? Em cativeiro, em aperto. Moisés fugiu para Midian, passam-se mais 40 anos, total 80. E como é que está o povo lá no Egito? Em cativeiro. Ai, irmãos, misericórdia. Quão longa é a nossa caminhada de dor. E muitas vezes parece-nos que Deus não está acompanhando, que Deus não está se preocupando com isso. Como nós precisamos de paciência, né, irmãos? 80 anos de cativeiro, opressão do Egito sobre Israel, para depois de 80 anos, Deus então falar com Moisés: ouvi o clamor do meu povo. Misericórdia. Quanto tempo os irmãos estão sofrendo numa luta, numa dificuldade? Já tem 40 anos? Precisamos de paciência. É que lá em Hebreus está escrito também: precisamos de paciência. Porque Deus está vendo, Deus está ouvindo, e parece não agir, mas Deus está. Que Deus, pelo menos nesse tempo, nos dê graça para compreendermos que as suas promessas sobre nós são grandes, que coisa alguma, nem 80 anos de opressão vai nos tirar isso, as suas gloriosas promessas de nós. Portanto, diz Hebreus, precisamos de paciência. E ainda Deus diz lá em Hebreus: mais um poucochinho de tempo. Para nós 80 anos é a vida toda. É a vida toda. Quantos irmãos aqui têm 80 anos? Quem tem mais de 80 anos aqui? Irmão Tito, 1. Irmão Custódio, já tem 80 anos? Só 1 no seio da igreja aqui. Agora imagino toda essa existência. É sinal para nós, irmãos, ainda que seja toda a nossa vida neste mundo, de apertos, de sofrimentos, de injustiças, fica firme com o Senhor, esperando o livramento do Senhor, que no tempo certo virá. Nem que seja só no arrebatamento, mas virá. Certamente virá.
E assim Deus então manda Moisés com essa missão de ir ao Egito, falar com o faraó, para deixar o povo de Israel sair. Quando Deus fala isso com Moisés, pronto. Moisés começa a colocar os obstáculos. Moisés começa a resistir de toda forma aquilo que Deus está falando. Verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Aí está. Onde está o Moisés cheio de vontade e capacidade? Sumiu, né, irmãos? Não é mais Moisés quem faz. Se houver alguma coisa de acontecimento aqui, é Deus fazendo, que Moisés já se esvaziou de si mesmo. Portanto, ele diz assim: quem sou eu? No verso 12, Deus diz para ele: certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. Isto basta? Basta. Mas para Moisés não bastou. Moisés entra com outro argumento no verso 13. Mas eu vou falar com o povo lá, eles vão perguntar para mim: qual é o nome do Deus que falou contigo? É o verso 13 no final. Qual é o seu nome? Que lhes direi? E o verso 14, Deus diz: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus coloca que o seu nome é este: eu sou. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E esta colocação de eu sou e ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó seria como uma marca, um memorial para sempre no meio do povo. Tá bom. Continuando aqui, entrando agora no capítulo 4, Moisés outra vez apresenta dificuldade. No verso 1, então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor não te apareceu. Irmãos, uma observação para nós compreendermos uma coisa. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Eu sou o que sou. Isto que nós estamos pronunciando, eu sou o que sou, é em português. No terceiro milênio, ano 2004 depois de Jesus. Mas como era isso escrito e pronunciado lá no tempo de Moisés, quando Deus falou com ele? Como era falado? Estão me entendendo? Tinha um nome que significa isso: eu sou o que sou. Dizem alguns que é Jeová, mas também isso aí já é aportuguesado. O nome certo seria qual? Iavé. E com isso perdeu-se a pronúncia do nome no tempo. Ainda mais que diz a história que os israelitas tinham um respeito muito grande ao escrever o nome de Deus. Eu sou o que sou. Então eles não escreviam bem esse nome, eles colocavam ali algumas letras que significavam o nome de Deus em respeito, para não escrever o nome de Deus. Mas com isso se perdeu a pronúncia, se perdeu a escrita que deveria ser. Pelo que quando alguns tradutores foram colocar o nome de Deus, em vez de colocar Iavé ou Jeová ou alguma outra pronúncia que era difícil, ou colocar eu sou o que sou, repetia durante toda a Bíblia, assim diz, né? Eu sou o que sou. Eles acharam isso muito ruim, ou escrever Jeová, ou escrever Iavé, começaram a trocar o nome por Senhor. Tá claro, irmãos? Então, por exemplo, aqui, quando no verso 1 do capítulo 4 se diz: o Senhor não te apareceu, ou no verso 2, e o Senhor disse-lhe, muitas vezes essa palavra Senhor, na verdade, tinha que ser escrita eu sou o que sou, ou então Jeová, ou Iavé.
Está claro? Se o ouvinte estiver interessado em cópia desta mensagem, em CDs com duração de 1 hora, ligue para Prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-lo. Então tá bom, continuando. Moisés apresenta esse argumento. Não vão crer que o Senhor, Deus me mandou. Não vão acreditar, não vão me ouvir. Aí Deus dá a Moisés sinais. No verso 2 em diante, alguns sinais, para que o povo, vendo, cresce que Moisés era enviado por Deus. Qual o primeiro sinal? A vara, o cajado que estava na mão de Moisés. Deus mandou que ele julgasse no chão. E ao julgar no chão, transformou numa serpente. E Moisés até correu da serpente. E Deus falou com ele: pega a serpente pela cauda. E quando Moisés fez isso, pronto. A cobra tornou a ser cajado na sua mão. E Deus falou: este é um sinal. Faz isso diante do povo e vão crer em ti. Mas se não crer em ti por isso, vai um segundo sinal. Você enfia a mão dentro do seu seio e quando tirar vai sair leprosa. E era assim que Moisés fez. A mão estava leprosa. E Deus disse para Moisés: coloca de novo e retira a segunda vez. E na segunda vez a mão já estava sã outra vez. Então estava mostrando um poder sobre a lepra, de fazer vir a lepra, o mal, e de fazer o mal e ir embora, voltar à saúde outra vez. Segundo sinal. E Deus diz: pronto, com esse sinal vão crer. Mas se não é suficiente, vou te dar um terceiro sinal. E Deus instrui a Moisés para que, lançando água no chão, a água chegando ao chão se transforma em sangue. E aí então, com esse terceiro sinal que mostrava um poder sobre a vida, porque o sangue significa a vida, poder sobre a vida, vão crer em ti. 3 sinais. Agora você está bem abastecido para ir diante do povo, ser crido pelo povo e falar diante de Faraó. Mas Moisés, observe, não quer fazer. Apresenta mais argumentos. Argumentos que não pode ir, que ele não é capaz. Ele está bem vazio dele mesmo. Continuando, onde nós vamos ver isto? É aí mesmo no capítulo 4, no verso 10, quando ele diz para o Senhor: Senhor, verso 10 do capítulo 4, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mais uma dificuldade que Moisés apresenta. E observe no verso seguinte: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez, irmãos? Foi Deus. Ou quem fez o mudo, ou fez o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor Deus? Nem eu que faço todas as coisas? Verso 12: vai, pois, disse Deus, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Já observaram quantas vezes Moisés está apresentando dificuldade? E para todas as dificuldades, Deus diz: isso aí está difícil. Não, Deus fala: não, eu tenho a solução. E Deus dá a solução. Irmão, se Deus envia, se Deus tem um projeto na nossa vida, dificuldades existem? Existem.
Há incapacidade nossa? Há. Mas toda a capacidade, depois para realizar a missão, não é de nós mesmos. Provém de Deus. E toda dificuldade que houver, Deus vai na frente, fazendo que sejam tirados os obstáculos para cumprir o que Ele está querendo ou está determinando. Mas tem um problema. Agora sim apresenta um problema. No verso 13. Quando Moisés, com outras palavras, diz que não vai. Não, senhor, não vou não, manda outro. No verso 13, foi assim. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Traduzindo isso aí, é isso, quer dizer, Senhor, manda outro. Tudo isso eu faço com o outro. O que Deus respondeu a Moisés? O verso 14 é outra coisa. Diz aqui: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Agora sim Deus se irou. Tem dificuldade? Deus concorda. Deus vai estar trabalhando na dificuldade. Tem capacidade? Tem capacidade. Deus também vai operar nisso. Mas não quer ir? Não, aí não. Aí Deus não aceita. Não estou entendendo, irmãos, qual é o projeto de Deus na nossa vida, pela vida de Moisés? Se Deus mandou você, você não é outro, não. Não adianta escapulir, não. Se você quiser fugir da responsabilidade da missão, aí Deus se ira contra ti. Aí Deus não tem prazer. O restante Deus resolve tudo. Tudo, tudo. Mas se você negar-se, isso não pode. Isso não pode. Portanto, vamos tomar essa lição também. Se Deus deu a missão, é para nós, não é para outro. Não podemos fugir disto. Bom, Deus se ira. Aí diz que é Ele mesmo que vai. É Moisés que vai. E se tem mais alguma dificuldade, então Ele vai colocar Arão, o irmão de Moisés, para estar com ele naquela missão de tirar o povo de Israel da terra do Egito, na missão que começa com eles falando ao povo e depois a Faraó. Tudo isso está no capítulo 4 e segue-se nesse capítulo 4. E temos agora terminado assim a segunda parte do tempo da vida de Moisés, curtinho outra vez, quando Moisés, nos seus 40 a 80 anos, se deteve na terra de Midian. E agora ele passa a entrar no projeto de Deus, na missão que Deus estava lhe dando, para falar a Faraó e tirar o povo de Israel da terra do Egito. É a terceira fase da sua vida. E vai então, irmãos, capítulo 4, segue este assunto, entra no capítulo 5, e vamos ter Moisés falando a Faraó. Aqui eu quero começar então essa nova fase na vida de Moisés, e quero chamar a atenção dos irmãos que quando Moisés comparece diante de Faraó, a recepção não é boa. A recepção não é boa. Faraó não aceita e chega a falar uma palavra ofensiva, dizendo assim: quem é o Senhor? Quem é este Jeová? Quem é esse cujo nome é Eu Sou o que eu sou? Não conheço o Senhor e nem vou deixar Israel sair. Esta é a primeira entrevista que tem. Quero fazer uma observação, que quando Moisés vem ao encontro do povo, ali na terra do Egito, de fato Moisés apresenta aqueles 3 sinais que Deus tinha lhe dado. O sinal do cajado que torna-se serpente e volta a ser cajado. O sinal da lepra. E o sinal da água que se transforma em sangue. E o povo aceitou, entendeu que Deus os visitava. Vamos dizer assim, saiu alegre. Mas diante de Faraó, Moisés não faz os 3 sinais. Ele faz só um sinal. Qual o sinal?
O primeiro, Faraó, querendo saber do poder dele para alguma coisa, para que Deus o tenha enviado, ele tão somente lança o cajado no chão, que se transforma em serpente. Os magos de Faraó devem até ter dado uma risada. Fizeram também a mesma coisa, cada um jogou a sua vara, o cajado no chão, e todas aquelas varas viraram serpentes. O que Faraó estava querendo dizer para Moisés? Esse poder tem em todo mundo aqui, ó. É o poder do Egito também. Só que a serpente que procedeu do cajado de Moisés comeu todas as outras serpentes. Isso mostrando o quê? Que o poder que estava em Moisés era superior ao poder de todos os magos do Egito, e somado todos eles. E Moisés se deteve nesse sinal. Por que Moisés não fez outros sinais? Por quê? Deus não impeliu a isto. E porque também Deus já vinha falando desde o capítulo 4, que entretanto Faraó iria resistir. Não porque tivesse alguma coisa, é porque o próprio Deus iria endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não se dobrasse diante de situação alguma. Não se dobrando diante de sinais ou palavras, Deus estaria agindo e multiplicando as suas maravilhas, a exposição ou demonstração do seu poder, para criar na terra do Egito um grande nome. É Deus se apresentando à humanidade. E o Egito foi escolhido para isto. E aquele faraó foi escolhido para isto. Então Moisés também sabia até onde ir. Porque o propósito de Deus não era convencer já o coração ou o entendimento de Faraó para deixar o povo de Israel sair da terra do Egito. Mas continuando mais um pouquinho, irmãos, quando o Faraó despede agora a Moisés de mão vazia, Faraó também deu uma ordem aos seus servos para que apertasse mais o jugo sobre Israel. Disse Faraó assim: esse povo está desocupado, está procurando querer sair daqui para ir adorar um Deus lá no deserto, porque foi essa a colocação feita por Moisés, porque estão ociosos, dá mais serviço para eles. E aí foi o aperto maior sobre o povo de Israel. E Moisés dizendo ao povo, Deus estava pronto a tirá-los da terra do Egito, o povo não queria ouvir mais nada. Por que o povo não queria ouvir mais nada? Porque estava tão apertado de serviço, a opressão aumentou tanto que não dava nem tempo para ouvir Moisés mais com promessas da parte de Deus. Não estou entendendo bem? É coisa que muitas vezes acontece na nossa vida. O aperto que vem sobre nós, uma situação qualquer de enfermidade, desemprego, luta no lar, luta não sei mais aonde, e tanta coisa que parece que não tem nem jeito de ouvir a Deus mais, ou promessas de Deus, ou palavras consoladoras de Deus, que o aperto está grande, não dá nem para pensar, parece que nem o joelho mais se dobra para uma oração de clamor a Deus. Assim estava o povo de Israel também no Egito. Foi quando no capítulo 5, no verso 22, encontramos uma palavra de Moisés ressentido com essa situação. Diz assim no verso 22: então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Verso 23: porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de maneira nenhuma livraste o teu povo. Nem Moisés mesmo está sabendo direitinho os passos que Deus quer dar. E viu o povo apertado, mais opressão, foi falar com Deus: Deus, que mal que você está fazendo com este povo? Em vez de o Senhor livrá-lo, não. Aconteceu o contrário. Estão em aperto muito maior do que antes.
Mas, irmãos, a continuidade dos fatos é que, a partir do capítulo 7, nós vamos encontrar Deus operando na terra do Egito, pela mão de Moisés, sinais tremendos que nós costumamos ouvir por aí, as pragas sobre a terra do Egito. Isso encontramos no capítulo 7, desde o verso 19. A primeira praga, a primeira maravilha que Deus fez pela mão de Moisés na terra do Egito, foi de que todas as águas se tornariam em sangue. Cosmo, imagina essa situação. Todas as águas. E o rio Nilo se transformou em sangue, de tal forma que até os peixes morreram. Primeira praga. Mas os magos de Faraó fizeram um sinal semelhante. Lançaram de um jarro água, vamos dizer assim, no chão, e a água, ao tocar o chão, tornou-se em sangue também. Os magos do Egito tinham poder também. Mas observe, o que é uma porção de água de um jarro transformado em sangue, enquanto que, por outro lado, o que Moisés fez foi o que mesmo? O que Moisés tinha feito? Tornado em sangue todas as águas do Egito, exceto as águas que estavam nos potes, etc. Mas lançado ao chão, pronto, era sangue. O poder de Moisés era muito maior, mas o coração de Faraó endureceu, porque os magos também têm poder de transformar água em sangue. E sucede depois uma outra maravilha, uma outra praga, que nós encontramos aqui mesmo no capítulo 8. No capítulo seguinte, encontramos mais uma maravilha. A maravilha seria que do rio sairiam rãs. Rãs que iriam dominar toda a terra do Egito, entrando pelos palácios, nos dormitórios, também na cozinha, nas amassadeiras, no forno, para todo lado ia ter rã. Isso aconteceu, mas os magos fizeram alguma coisa também, e o coração de Faraó se endureceu e não se deixou levar por esta praga outra vez. Vem uma outra praga no capítulo 8, a praga dos piolhos. Verso 18 diz que: e os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos. Também os magos tiveram o poder de transformar pó em piolho. E o coração de Faraó se endureceu outra vez. E aí está Moisés indo e voltando sempre a Faraó, anunciando novas pragas, novas maravilhas, diante da negação ou negativa de Faraó de deixar o povo de Israel de sair da terra do Egito. Mas, irmãos, isto vai também até um ponto, até quando os magos de Faraó não conseguem mais fazer sinal nenhum. E eles mesmos dizem para Faraó: esse aí não conseguimos fazer não. E agora nós sabemos que aí está a mão de Deus, ou o dedo de Deus, operando tudo isso. E as pragas vão se suceder, irmãos. Mas Faraó, à medida que venha uma nova praga, diante daquela situação terrível, Faraó diz que vai deixar o povo ir. Mas cada hora ele cria uma situação. Quando ele não teve recurso, ele diz: tá bom, vou deixar o povo ir. Quem vai? Aí Moisés falou: vai todo mundo. Vai velho, vai criança, vai homem, vai mulher, vai todo mundo adorar a Deus. Ah, não, isso não. Vocês estão querendo outra coisa, estão querendo tirar todo o pessoal do serviço ou afastar o povo da terra do Egito. Não, isso não. E passava, mas vinha uma nova praga. E outra vez, voltava Faraó e dizia a Moisés: tá bom, pode ir todo mundo agora, deixa somente o gado aí. E Moisés: não,
Quando saímos, vamos sair com tudo. Porque vamos estar servindo a Deus. E com que vamos servir a Deus? Vamos sair com tudo. Nenhuma unha vai ficar na terra do Egito quando formos adorar a Deus. E outra vez, não pode não. Assim não, estão querendo demais. E vinha uma nova praga. Aí o faraó chegava e dizia para ele: tá bom, vou deixar vocês ir. Tira a praga, saia a praga. Faz o seguinte, adora a Deus aqui mesmo na terra do Egito. Sempre o faraó cedia alguma coisa, mas do seu jeito, para uma forma diferente do que Deus tinha proposto. E isso também não serve. Mas nesse particular, Moisés foi firme, não se deixando por coisa alguma. Nós precisamos ter esse cuidado. Servir a Deus não é para servir no Egito, não é para servir no mundo. Tem muita gente que quer viver no mundo servindo a Deus no mundo. Não. Para servir a Deus tem que sair do mundo, tem que sair do Egito. Tá claro? Por isso que precisamos ter cuidado com muitas igrejas novas, está achando que não tem importância a nada. Fica como o Egito, servindo a Deus no Egito. Isso não serve. Deus não se agrada. Temos que sair do Egito. A ordem é essa. E quando saímos do Egito, temos que sair com tudo, não deixando nada no Egito. Nada. Nem uma mão, nem um olho, nem uma coisa qualquer que esteja lá chamando a atenção nossa, que tem algo nosso lá atrás. Não, tira tudo, vai com tudo para fora do Egito, para fora do mundo. São coisas que Deus colocou para nós entendermos. E Moisés foi firme, dirigindo o povo nisso. Não, não e não. Portanto, irmãos, para nós, povo de Deus, continua a mesma coisa. Às vezes alguns querem servir a Deus, dizendo: não, basta, vamos servir desse jeito mesmo. Não é desse jeito mesmo, não. É do jeito que Deus determina. Quanta igreja, quanta forma de ensinamento aí que é: vamos fazer assim, não dá para fazer do jeito que Deus quer, vamos fazer mais ou menos assim. Deus não vai aceitar mais ou menos. Tem que ser inteiramente. O coração tem que ser inteiro para Deus. É para amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Não é assim mesmo? De toda a nossa alma. Não é numa medida que dá para tapear. Não podemos tapear Deus. Essa mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, que Moisés não cedeu, nós precisamos estar firmes também. Então vamos compreender. Deus quer que nós sirvamos de um jeito, tem que ser desse jeito. Não vamos mudar. Se mudarmos, estamos no Egito. Não saímos do cativeiro e nunca chegaremos à terra prometida. Bom, não sabe muito bem que essa sequência de pragas, de maravilhas sobre a terra do Egito tinha um objetivo principal, que era Deus fazer juízo sobre os deuses do Egito. Mostrar que tudo aquilo que para eles era Deus, na verdade não era Deus nada. Havia um Deus sim, mais poderoso sobre todos os deuses do Egito. E também para mostrar ao mundo um Deus que opera tremendamente em favor do seu povo. Era isso que Deus estava colocando, marcando no Egito. Por isso que diz, lá na frente, pulando bastante, no capítulo 11, no verso 3, quando diz assim: e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Tudo aquilo que estava acontecendo estava sendo notório. Todo mundo lá tinha em alta conta o cidadão Moisés. Mas o importante não era Moisés, era o Deus de Moisés. Porque Moisés já tinha se esvaziado dele mesmo. Não era Moisés, era Deus, fazendo tudo aquilo na terra do Egito. Mas Deus estava fazendo ser notório, marcando o mundo com uma grande história de um Deus tão poderoso assim. Mas, irmãos, essa luta foi continuando até um ponto que o Faraó já não suportava mais. Mas em vez dele ceder, ele falou diferente e disse para Moisés: sai fora da minha presença e nunca compareça diante de mim. Seus olhos nunca mais vão me ver. Como também Faraó nunca mais queria ver Moisés.
foi quando Moisés deu uma resposta para Faraó, que está no capítulo 10, verso 29, e disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E Moisés saiu de vez da presença de Faraó, porque agora a situação que viria seria definitiva e derradeira. Porque nesse meio tempo, Deus instruiu a Moisés na realização da Páscoa, a figura mais precisa do passado, mostrando que era necessário a morte de um cordeiro para que o povo fosse liberto do Egito. Olha aí, irmãos, Páscoa é a morte de Jesus, ali figurado, ali em figuras, em sombras, em símbolos, para que o povo de fato saísse da terra do Egito. Então não é poder de Deus trazendo milagres ou caos no Egito, no mundo, que vai salvar alguém. Não, é tão somente o quê? A morte do cordeiro. Observe bem isso. Pelo que foi neste sinal, nesta operação da Páscoa, é que então o povo de Israel sai da terra do Egito e Faraó não tem mais força alguma para deter Israel ali. E assim o povo sai da terra do Egito, tendo Moisés guiando. E aqui eu quero fazer uma observação. Outro ensinamento doutrinário que Deus está mostrando para nós. Observe bem. Moisés começou a atuar a favor do povo ali no Egito. E o povo não aceitou, não foi isso mesmo? E até disseram: quem te constituiu senhor ou juiz sobre nós? Pois foi a este mesmo Moisés que o povo de Israel rejeitou, é a esse mesmo que Deus constituiu o libertador de Israel. Este mesmo é que tirou Israel da terra do Egito. Esse particularzinho, irmãos, aquele que foi rejeitado é o que na verdade tinha o poder e por fim tirou o povo da terra do Egito, ficou como sendo um sinal de Cristo Jesus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse Jesus que foi rejeitado, entretanto, ele é a pedra provada, pedra preciosa, pedra de esquina, que está bem firmada. E ela é a base para a salvação de todo aquele que crê. Esta figura também ficou para nós entendermos como que o Moisés rejeitado no princípio, era necessário para mostrar também que Jesus um dia seria rejeitado. Mas esse Jesus rejeitado, quer queiram, quer não, por Deus era constituído príncipe, senhor e libertador de Israel. Jesus é o redentor. Quer queiram, quer não, mas na verdade ninguém queria. Mas entretanto por Deus é dado Jesus para nossa salvação. E a figura também de Moisés, nesse particular, ficou marcada para nós. Por isso, mano, não vamos nos entristecer diante do fato de que possamos ser de alguma forma rejeitados neste mundo. Jesus foi. Mas esse Jesus que foi rejeitado é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e todo joelho diante dele vai se dobrar. Então que tem alguém que lamentar se o mundo não o recebe, se o mundo o rejeita, se o mundo o aborrece? Se sobre você está a promessa gloriosa de Deus de que há de julgar o mundo. Que interessa a rejeição do mundo de agora? Que mal pode fazer os homens se Deus é por nós? Vamos nos armar dessas coisas também e ficar mais firme no que Deus tem prometido e falado a nosso respeito e que é de bem, para não nos esmorecermos com as lutas e dificuldades do presente, do tempo do Egito, do tempo da nossa vida neste mundo. Bom, irmãos, nós queremos interromper o estudo neste ponto, na vida de Moisés. Como eu disse, é uma história longa, muitos ensinamentos, muitas coisas para vermos, tendo este povo de Israel saindo do Egito, sendo conduzido pela mão de Moisés. Sai do Egito e observem, ainda que a terra de Canaã, saindo do Egito, tem uma direção precisa,
Deus mandou Moisés pegar o rumo errado. Deus mandou Moisés pegar o rumo errado. Nosso Deus é um Deus que cria todas as coisas diferentes, né? Até contra a razão às vezes. Por isso que o profeta diz: Deus faz o seu ato, estranho ato. Deus realiza a sua obra, estranha obra, mas ele operando. E Moisés sai pelo deserto. E o povo egípcio percebe: mas peraí, Canaã é para cá, por que ele foi para lá? Está perdido. Está perdido. Moisés está perdido. Está sem direção. Cuidado, irmãos. Cuidado. Vamos dar mais atenção ao que Deus pode estar fazendo nas nossas vidas. Deus é tremendo. José tinha que ir para ser governador da terra do Egito, mas o caminho foi escravidão, foi casa de Potifar, foi infâmia, foi calúnia, difamação, foi prisão, para depois sair para o trono da terra do Egito. O que está acontecendo na sua vida? Parece que as coisas estão andando ao contrário? Se curse em Deus, porque o propósito de Deus não vai falhar da sua mão, de jeito nenhum. E assim vamos interromper com este Moisés saindo do Egito, mas como que, entre aspas, perdido, caminhando em direções erradas, até parar diante do Mar Vermelho, sem lugar para ir para frente, porque o Mar Vermelho estava à frente. E vamos interromper aqui. Na próxima oportunidade estaremos continuando a partir deste ponto que nós temos chegado. Que Deus abençoe os irmãos. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.